A passagem de hoje é 2 Samuel 15, versículos 13 a 29. Vamos ler juntos. Então veio um mensageiro a Davi, dizendo: O coração de cada um em Israel segue a Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: Levantai-vos, e fujamos, porque não poderíamos escapar diante de Absalão. Dai-vos pressa a caminhar, para que porventura não se apresse ele, e nos alcance, e lance sobre nós algum mal, e fira a cidade a fio de espada. Então, os servos do rei disseram ao rei: Eis aqui os teus servos, para tudo quanto determinar o rei, nosso senhor. E saiu o rei, com toda a sua casa, a pé. Deixou, porém, o rei 10 mulheres concubinas, para guardarem a casa. Tendo, pois, saído o rei com todo o povo a pé, pararam num lugar distante, e todos os seus servos iam a seu lado, como também todos os quereteus, e todos os peleteus, e todos os geteus, 600 homens que vieram de Gate a pé, caminhavam diante do rei. Disse, pois, o rei a Itai, o geteu: Por que irias tu também conosco? Volta, e fica-te com o rei, porque estranho és, e também te tornarás a teu lugar. Ontem vieste, e te levaria eu hoje conosco a caminhar? Pois força-me a ir aonde quer que puder ir. Volta, pois, e torna a levar teus irmãos contigo, com beneficência e fidelidade. Respondeu, porém, Itai ao rei, e disse: Vive o Senhor, e vive o rei, meu senhor, que no lugar em que estiver o rei, meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, aí certamente estará também o teu servidor. Então, Davi disse a Itai: Vem, pois, e passa adiante. Assim, passou Itai, o geteu, e todos os seus homens, e todas as crianças que havia com ele, e toda a terra chorava a grandes vozes, passando todo o povo. Também o rei passou o ribeiro de Cedron, e passou todo o povo na direção do caminho do deserto. Eis que também Zadoque ali estava, e com ele todos os levitas que levavam a arca do concerto de Deus. E puseram ali a arca de Deus. E subiu Abiatar, até que todo o povo acabou de sair da cidade. Então disse o rei a Zadoque: Torna a levar a arca de Deus à cidade. Se achar eu graça aos olhos do Senhor, ele me tornará a trazer para lá, e me deixará ver a ela e a sua habitação. Se, porém, disser assim: Não tenho prazer em ti, eis-me aqui, faça de mim como parecer bem aos seus olhos. Disse mais o rei a Zadoque, o sacerdote: Não és tu porventura o vidente? Torna, pois, em paz para a cidade, e convosco também vossos 2 filhos, Aimaás, teu filho, e Jonatas, filho de Abiatar. Olhai que me demorarei nas campinas do deserto até que tenha novas vossas. Zadoque, pois, e Abiatar tornaram a levar para Jerusalém a arca de Deus, e ficaram ali. Amém. Amados irmãos, nós estamos olhando juntos para um dos momentos mais dolorosos da vida de Davi. A vida de Davi foi realmente cheia de mudanças. De pastor de ovelhas a herói de guerra, de fugitivo a rei, em meio a uma vida tão agitada, Davi passou por várias crises e venceu muitas delas com Deus. Mas a crise que Davi enfrenta na passagem de hoje é de uma dimensão diferente de todas as crises que ele havia enfrentado até então, porque quem está tentando matá-lo é o seu próprio filho. Como compartilhamos pela palavra de ontem, Absalão começou a se decepcionar com seu pai Davi a partir do caso de Amnon e Tamar, e no fim, sob o pretexto de se tornar juiz da nação no lugar do pai e estabelecer justiça, ele levantou uma rebelião. Ele foi a Hebrom, o lugar onde seu pai Davi havia sido proclamado rei no passado, e ali declarou que agora ele mesmo era rei, dando início à revolta. Como era um plano preparado por muito tempo, muitas forças já haviam se unido a Absalão. Nessa situação, Davi ouve a notícia de que seu filho Absalão se rebelou em Hebrom e agora está subindo a Jerusalém para prendê-lo e matá-lo. A distância de Hebrom até Jerusalém é de cerca de 35 quilômetros. Portanto, não se pode dizer que seja uma distância grande. O rei Davi percebe que a ameaça está perto. Então, junto com seus servos,
Ele deixa Jerusalém. Ele foge. Como seria o coração de um pai que precisa fugir porque seu filho quer matá-lo? Eu não ouso imaginar plenamente. Ainda assim, mesmo nessa situação em que o coração de Davi estava quebrado, o que lhe trouxe consolo foi este fato. Ao contrário da notícia do mensageiro que dizia: o coração de cada um em Israel segue a Absalão, ainda havia povo e servos que reconheciam Davi como o rei ungido de Deus e o seguiam fielmente ao seu lado. Vamos ler juntos os versículos 17 e 18. Tendo, pois, saído o rei com todo o povo a pé, pararam num lugar distante, e todos os seus servos iam a seu lado, como também todos os quereteus e todos os peleteus, e todos os geteus, 600 homens que vieram de Gate a pé, caminhavam diante do rei. Amém. O lugar mencionado no versículo 17, Bet-Meraque, tem o sentido de a última casa. Ali Davi parou e reorganizou a fileira. Mas o versículo 18 enfatiza que havia membros muito peculiares nessa comitiva de refugiados. Não havia apenas israelitas, havia também estrangeiros com Davi. No versículo 18, os quereteus e os peleteus se referem aos mercenários estrangeiros que Davi havia contratado, e os 600 homens de Gate eram filisteus. Eles eram companheiros que tinham dividido sofrimento e vida com Davi desde o tempo em que ele viveu exilado entre os filisteus. Também havia Itai, o comandante geteu. Davi lhe diz: eu agora sou alguém que nem sabe o que acontecerá. Você nem sequer é do nosso povo, e não está comigo há muito tempo. Por isso, siga livremente o seu caminho. Mesmo assim, Itai faz esta confissão. Vou ler o versículo 21. Vive o Senhor, e vive o Rei, meu Senhor, que no lugar em que estiver o Rei, meu Senhor, seja para a morte, seja para a vida. Aí certamente estará também o teu servidor. Amém. Pessoas fiéis como essas estavam ao lado de Davi. Mas aquilo para o qual queremos olhar hoje por meio da palavra é a atitude de vida e a atitude de fé que Davi mostra diante de uma crise que só pode ser chamada de absolutamente decisiva. Vamos ler juntos os versículos 22 e 23. Então Davi disse a Itai: vem, pois, e passa adiante. Assim passou Itai, o geteu, e todos os seus homens, e todas as crianças que havia com ele. E toda a terra chorava a grandes vozes, passando todo o povo. Também o rei passou o ribeiro de Cedrom, e passou todo o povo na direção do caminho do deserto. Amém. O que se repete nesses dois versículos é: adiante, passa adiante. Davi envia para a frente os geteus que o seguiram, junto com suas famílias, dizendo: passem primeiro à minha frente. E também ao muito povo que o seguia, ele diz: passem primeiro à minha frente, enviando todos para diante de si. E ele mesmo fica por último. Precisamos lembrar que essa situação não era comum. O rei é a pessoa cuja vida é considerada a mais preciosa. Por isso, em uma crise, o normal seria que o rei estivesse no centro do exército ou no lugar mais distante do inimigo. Mas agora, quando os rebeldes que querem matá-lo estão vindo de muito perto, Davi não corre para a frente a fim de salvar sua própria vida. Ele fica atrás. Absalão e suas tropas estão subindo, e Davi permanece no último lugar da comitiva. Diante da crise, Davi não cuida primeiro da própria vida. Como rei ungido por Deus, ele cuida primeiro das ovelhas que Deus lhe confiou, do povo que Deus lhe confiou. Assim, diante da crise, Davi não perdeu a dignidade de rei. Depois do caso de Davi e Batseba, percebemos muitas vezes que Davi seguiu por um caminho de declínio, e que sua fé e sua vida ficaram bastante feridas. Mas sabemos bem que é diante de uma crise real que o verdadeiro caráter de uma pessoa se revela. Quando estamos em paz e as coisas vão bem, todos conseguimos agir, falar e escolher de maneira aceitável. Mas o momento em que nos decepcionamos conosco mesmos costuma ser diante da crise. Na crise, aquilo que está dentro de nós sobe sem que percebamos. Então, muitas vezes, ficamos decepcionados conosco e dizemos:
Minha fé era só isso? A minha realidade, o meu caráter, eram só isso? Por isso, a realidade da fé e a realidade do caráter de uma pessoa se revelam, na verdade, diante da crise. Nesse sentido, Davi não perdeu a dignidade de rei diante da crise. Mas aquilo que precisamos observar ainda mais é a fé que Davi demonstrou diante dessa crise de fé. Davi e seu povo saíram juntos em direção ao deserto, e ali havia pessoas que já os esperavam, os levitas que carregavam a arca do concerto de Deus, e também Zadoque e Abiatar. A arca do concerto de Deus havia chegado primeiro e esperava por Davi, encontrando-se com o povo. Como bem sabemos, a arca do concerto simboliza a presença de Deus. Aqueles que se moveram primeiro ao ouvir que Davi estava partindo foram justamente esses levitas e sacerdotes como Zadoque e Abiatar. Eles provavelmente se adiantaram pensando: onde está Davi, o rei ungido de Deus? Ali também está a vontade de Deus. Então, vamos levar depressa a arca do concerto para lá. Ali, Davi encontrou os levitas que o esperavam, e encontrou a arca do concerto. Numa situação como essa, nós certamente ficaríamos muito felizes. Teríamos ficado aliviados, e o povo também teria ficado aliviado. Porque, se a presença de Deus, a arca do concerto, estava ali, isso poderia parecer significar que a vontade de Deus estava ali, que o coração de Deus estava ali e que a presença de Deus estava ali. O povo poderia pensar: então a vontade de Deus está com o rei Davi. E para Davi, isso também poderia ter sido um bom caminho para transmitir ao povo a mensagem de que a presença de Deus estava com eles. Mas, diferentemente do que normalmente pensaríamos, a reação de Davi é outra. Davi dá uma resposta que não esperávamos, uma resposta que normalmente nem imaginaríamos. Vamos ler juntos como Davi respondeu nos versículos 25 e 26. Torna a levar a arca de Deus à cidade. Se achar eu graça aos olhos do Senhor, ele me tornará a trazer para lá, e me deixará ver a ela e a sua habitação. Se, porém, disser assim: não tenho prazer em ti, eis-me aqui. Faça de mim como parecer bem aos seus olhos. Amém. Davi diz: levem a arca do concerto de volta para Jerusalém. A razão é que o mais importante não é se a arca está ou não está ali naquele momento. Deus não se move porque a arca está presente. O que é realmente importante é o fato de que Deus governa todas as coisas. A presença ou a ausência da arca não é o ponto decisivo. Deus não está apenas na arca do concerto. Deus vê todas as coisas, está em todos os lugares, e já está vendo toda essa situação. Se Deus quiser me preservar a vida, eu viverei. Se Deus decidiu que eu morrerei, eu morrerei. Toda soberania e todo governo estão em Deus. Por isso, Davi confessa: levem a arca do concerto de volta. Em outras palavras, Davi está enxergando que até essa crise de vida ou morte está dentro do governo de Deus. Ele reconhece isso e confessa sua confiança em Deus. A minha situação imprevisível não vai oscilar de acordo com a decisão que eu tomar. Ela seguirá segundo a vontade de Deus, que dirige e governa todas as situações. Quem dá a vida é Deus. E quem permite a morte é Deus. É isso que Davi está confessando agora. Quando olhamos para o Salmo 3, vemos uma oração em forma de salmo que Davi ofereceu no período em que fugia de Absalão. No Salmo 3:5, Davi confessa assim: eu me deitei e dormi. Acordei, porque o Senhor me sustentou. Amém. Em outras palavras, deitar, dormir e acordar, tudo está nas mãos do Senhor. Minha vida e minha morte, meu bem e minha aflição, estão no Senhor. Davi está confessando a mesma fé. Amados irmãos, a palavra em Provérbios nos fala claramente. Provérbios 16:9 diz assim: o coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Amém. Como diz essa palavra? Amados irmãos, seja a nossa situação boa ou ruim, em qualquer circunstância, eu creio que Deus vê todas as coisas.
governa a nossa vida e governa este mundo. Assim, amados irmãos, devemos viver reconhecendo a soberania de Deus em nossa vida. Deus não está conosco apenas quando nossa vida vai bem. Mesmo quando vai mal, quando é difícil, em uma crise ou em qualquer situação, quem governa todas as coisas é Deus, e quem reina é Deus. E aquilo que precisamos lembrar é que o governo de Deus sobre nós, o governo de Deus sobre o seu povo, é um bom governo. Jeremias 29:11 diz claramente: Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Amém. Amados irmãos, como diz essa palavra, o governo de Deus sobre nós e a vontade de Deus para nós são paz, futuro, esperança e amor. Portanto, amados irmãos, seja como for a nossa vida, nos dias bons e nos dias difíceis, que Deus abra amplamente em nós os olhos da fé, para que não julguemos tudo apenas com nosso olhar humano, mas possamos olhar além disso para Deus, que dirige e governa a nossa vida. Eu os abençoo em nome de Jesus. Assim, crendo no bom governo de Deus sobre nós, que possamos entregar nossa vida a Deus, viver hoje fielmente no nosso lugar, fazendo o nosso melhor, como povo do Senhor. Que essa graça esteja sobre todos nós, em nome de Jesus.